Gente, hoje a gente vai dar sequência falando sobre família. Aí você fala, por que tem bandeira? O que bandeira tem a ver com família? Hoje é o dia da igreja perseguida. E a gente vai falar um pouco disso no mês da família. Por quê? Porque nós somos a família da fé, correto? Então não é uma pausa que a gente está dando, né? Na verdade, a gente está continuando falando, dando continuidade ao que a gente vem falando sobre família. E a gente vai interceder, né? A gente vai orar, como a gente sempre tem feito, Carlinhos e Ju sempre fizeram isso aqui, a gente vai dar continuidade, porque a gente crê que isso faz parte de quem nós somos como igreja. Então, tem um vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente vai ver também um pouquinho de algumas informações. O tema desse ano é esse aí, forçados a fugir. Cristãos deslocados por causa da violência pedem socorro. Né? Vocês vão ver daqui a pouquinho os dados que falam de pessoas que foram obrigadas a sair, abandonar suas casas, abandonar a região onde vivia, abandonar tudo basicamente, porque começaram a sofrer uma perseguição tão intensa que se tornou arriscado permanecer. Então, foram pessoas que foram deslocadas. Mas antes da gente entrar propriamente disso, eu queria compartilhar algo que está no meu coração com vocês, que Deus já vinha falando comigo e que conectou com a gente falar sobre isso nesse dia hoje. Então, eu quero ler um texto rapidinho com você. Pega aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios 12. Nós vamos ler sobre o corpo de Cristo a partir do versículo 12. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, então eu vou ler um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo, para a gente poder orar com calma. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Eu também vou ler na Bíblia Viva, porque eu também gostei da maneira como está apresentado aqui esse texto, mas você vai acompanhando aí na sua Bíblia. Diz assim: nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo, cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou membro do corpo porque não sou mão, nem por isso deixa de ser um membro do corpo. E que pensariam vocês se ouvissem uma orelha dizer, não sou membro do corpo porque sou apenas orelha e não olho? Será que isso a faria menos parte do corpo? Suponhamos que o corpo inteiro fosse olho. Então, como é que vocês ouviriam? Ou se o corpo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo se tivesse somente um único membro. Assim foi que Ele fez muitos membros em um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E alguns dos membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes são, na realidade, os mais necessários. E aqueles membros que achamos ser menos honrosos, nós os protegemos com todo cuidado. E os membros que parecem ser feios recebem um tratamento especial, enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial. Assim, Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores àqueles membros que, de outro modo, poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Eis o que estou procurando dizer: todos vocês juntos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado, necessário desse corpo. Só até aí. Queridos, eu fiquei meditando nesse texto para a gente falar sobre isso hoje, porque eu não sei se você pensa dessa forma, mas assim, toda vez que a gente fala sobre a igreja perseguida, dá uma sensação que são eles lá e nós aqui, né? Pela realidade do evangelho que eles vivem ali, né, no contexto físico, ser tão diferente do que a gente vive aqui, dá essa certa dimensão de que eles são eles lá e nós somos nós aqui. Mas a palavra vem trazendo para nós essa revelação de corpo de Cristo, e uma coisa que às vezes eu me pego pensando é que normalmente a gente tem a consciência de que nós somos membros desse corpo. Faz sentido? A gente fala muito nisso, né? A gente acabou de ler, nós somos membros de um mesmo corpo. Então, a consciência de ser membro desse corpo, nós temos. Só que quando a gente tem a consciência de ser membro, que é necessária e é correta, significa que é a nossa função no corpo. É eu olhando para mim mesmo e tentando entender o que eu faço nesse corpo. Né? A gente fala, é o que toca, é o que serve a ceia, é o que está recebendo a pessoa, é o espaço visitante. Todos são membros do corpo. É sempre uma perspectiva nossa, de nós sermos os membros desse corpo. Mas o que eu fico pensando, né, e que Deus fez trazendo ao meu coração, falando sobre a igreja perseguida,
é que nós precisamos ter a consciência de que nós somos o corpo, de que nós não somos apenas membros do corpo, mas que nós somos o próprio corpo. E o que isso significa? Que se eles sofrem lá, esse sofrimento é meu, e eu preciso encarar esse sofrimento como meu, porque eles são parte de mim e eu sou parte deles. Eles são parte de cada um de nós e nós somos parte deles. Você consegue entender isso? A gente fica pensando na nossa função no corpo para expressar Jesus, né? Para servir na igreja. Mas a gente também tem uma função no próprio corpo. Pensa comigo, você já viu a orelha coçar a própria orelha quando dá coceira? Você consegue coçar a sua orelha com a orelha? Se você conseguir, a gente vai querer muito ser no Wake Summer, porque vai ter show de talentos, alguma coisa do gênero. Se você conseguir fazer isso, vai ser maravilhoso. Tem gente que encosta a língua no nariz, que eu já acho esquisitíssimo, e desnecessário também. Mas o quê? Você precisa da sua mão para coçar a sua orelha, correto? A função da sua mão ali é também ajudar a orelha em alguma coisa que a orelha precisa. O pé, ele dá sua sustentação para o corpo todo, né? Ele dá equilíbrio para o corpo inteiro. Então, o serviço dele é também para o próprio corpo. Não é apenas para expressar quem eu sou, para que as pessoas vejam quem eu sou, mas é também para o próprio corpo. Né? Os olhos enxergam um caminho que ajuda o pé a não tropeçar. Você geralmente tropeça em alguma coisa que você não vê, porque o pé precisa do olho para enxergar. Então a gente tem uma função no corpo, né, que é a função para expressar Jesus com aquilo que o Senhor nos confiou. Mas nós temos uma função para o corpo. Nós precisamos servir o corpo. Nós precisamos ajudar ao corpo. Você precisa ser a mão que coça a orelha de alguém, querido. Parece engraçado, mas é verdade. Tem alguém que está com coceira na orelha, e se essa pessoa é a orelha e você é a mão, é você que vai ajudar ela a coçar, não é ela que vai coçar ela mesma. Se a pessoa está com algum desequilíbrio ali na perna e você é o pé, é você que vai dar sustentação para ela. Sabe, se você é o coração, é você que vai jorrar o que Deus está falando para todas as partes do corpo, querido. Nós temos uma função para o próprio corpo. Nós só somos corpo porque nós somos um só, queridos. E a noção de ser um só precisa ser realidade na nossa vida, porque esse distanciamento que existe entre nós e eles não pode haver. Nós precisamos comprar esse barulho como nosso, porque Deus nos vê como um só. Deus não nos vê como a igreja perseguida e a igreja não perseguida. Nós somos só a igreja do Senhor. Não há uma outra categoria. Essa categoria que o Portas Abertas dá é, obviamente, para que a gente consiga entender o que esses nossos irmãos estão passando. Mas a história deles é a nossa história, porque é o evangelho que está acontecendo lá, é a história de Deus acontecendo ali. Não é só a história do cristão, mas é a história do próprio Senhor Jesus acontecendo hoje. O Senhor nos chama na palavra de cooperadores. Ele está fazendo alguma coisa em todos os lugares. E a gente falou no outro dia aqui de chamado, né, de propósito, e aquilo que o Senhor confiou a mim e você, é só uma partezinha que Ele está chamando a gente para entrar numa história que é dEle. Num propósito, num plano que é dEle, não é nosso. E como é que a gente faz isso? Quando a gente entende que todos nós somos um só. Só que é mais fácil a gente ser um só quando a gente está na mesma igreja. A gente se encontra todo domingo à noite na Wake, é uma bênção. Mas a gente precisa lembrar daqueles que não estão aqui, que não vivem a realidade que a gente vive. Só que isso, queridos, não é... Eu não quero trazer essa reflexão aqui hoje para que você saia daqui se sentindo culpado. E tudo que a gente vai ver daqui a pouco é uma notícia triste. Mas a ideia não é para você sair daqui culpado, não é para você sair daqui se sentindo culpado por viver uma vida segura e confortável. Isso não é um problema, o Senhor nos plantou nesse país. O Senhor nos deu esse privilégio e glória a Deus por isso. Vamos aproveitar e desfrutar desse privilégio. O que o Senhor colocou no meu coração é que para que hoje seja um dia de gerar em nós consciência de que eles existem e eles estão lá. E a gente não precisa sofrer no sentido de olhar para a gente e falar, meu Deus, que cristão horroroso que eu sou. Não, mas a gente precisa lembrar para orar e interceder por eles. Nós somos eles e eles somos nós. Você entende isso? Nós somos partes um dos outros. E essa precisa ser a nossa realidade para quebrar um pouco essa separação entre igreja perseguida e não perseguida. Porque quando a gente vai ganhando essa consciência, a gente se envolve mais. Eu vi uma vez uma missionária... tu lembra como é que é o nome daquela que falou? Ariadna, né? Não lembro sobre o nome dela. Depois você procurar no podcast do Disoscópio. O nome dela é Ariadna, enfim, vai ser fácil de achar. Ariadna Oliveira. E ela falou uma coisa lá, pessoas que se envolvem em comissões estavam perguntando, como é que eu me envolvo e tal, não sei o quê. E uma das coisas que ela falou, gente, me pegou muito, que ela falou assim, permita-se ser perturbado. Eu amei isso.
Porque permitir ser perturbado por isso, e aí entendo perturbado, por favor, é ganhar consciência de que isso é real e de que eles são os nossos irmãos, estão sofrendo por amor ao nosso Jesus. Eu e você precisamos ser perturbados nesse sentido para que a gente possa se envolver, para que a gente possa se engajar, porque senão a gente fala da igreja perseguida hoje, uma vez no ano, e no domingo que vem a gente já esqueceu. Só que não pode ser assim, porque nós somos igreja, nós somos um só corpo. Nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor está vendo e Ele conta com as nossas orações, querido. Porque aquele povo lá está sofrendo, sim, está sofrendo perseguição. Hoje, o que a gente pode fazer para acabar com a perseguição? Fisicamente, nada. Mas nós podemos dobrar os nossos joelhos. Nós podemos clamar ao nosso Deus. Nós podemos orar por aqueles que estão sofrendo. E quantos testemunhos nós já ouvimos de que quando a igreja ora, o Senhor age num lugar que a gente nem sabe. O que o Senhor pode fazer na vida de alguém do outro lado do mundo por meio de uma oração sua? Por meio de uma oração nossa? Eu não sei, mas o que eu sei é que Ele pode fazer. Ele pode dar livramento. Quantas vezes a gente ouve testemunhos de pessoas que estavam em oração e de repente o Senhor traz ali um nome de alguém, um nome que essa pessoa nem conhece alguém com esse nome, mas que esse alguém pode ser um irmão nosso que está precisando de livramento naquela hora. E o Senhor conta comigo e com você, querido. O que Jesus está falando para a gente hoje é: se envolva, se engaje, participe do que o Senhor está fazendo. Cara, eu não tenho dinheiro para doar, não tem problema, ora. Ah, não, olha só, eu tenho dinheiro para doar também. Doe, se envolva, tenho portas abertas em tantos outros trabalhos missionários. Mas se engaje, queridos, porque é a nossa oportunidade de participar do plano do Senhor na história da humanidade. Está acontecendo agora, não vai acontecer, está acontecendo. A história que o Senhor planejou, o plano dele para toda a humanidade está acontecendo nesse momento. E eu e você podemos nos tornar parte disso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido? E uma outra coisa que Deus me fez refletir também, no outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço, e ela é israelense, né? Ela é judia, e aí a gente estava falando sobre essa coisa de ser perseguido, foi quando estourou a guerra lá na faixa de Gaza, e a gente estava falando um pouco disso, e aí a gente falou sobre a China e tal, sobre trabalhar na China, não sei o quê, e aí eu estava falando, falei, cara, eu não posso ir para lá trabalhar lá, um dia, né? Se eu quisesse, né? Assim, se fosse um sonho meu. Porque eu sou cristão, eu professo a fé em Jesus e lá é perseguido, então eu teria que abrir mão da minha fé para viver bem lá. E eu não estou disposto a isso. E aí a gente começou a falar sobre isso e tal, e eu falei, aí ela não tinha muito conhecimento dessa coisa, né, de que cristãos são perseguidos e tal, eu contei um pouquinho. E aí em algum momento eu falei assim, cara, pois é, assim, são pessoas que nem eu, que creem no mesmo Jesus que eu, que estão sendo perseguidos agora e sofrendo. Cara, e aquilo me bateu. Porque eu falei assim, cara, é gente que nem eu, é a minha família, é o meu povo. E a gente não tem essa noção, querido. A palavra diz que nós somos nação santa, somos uma nação. É o nosso povo que está sofrendo. E aquilo me bateu, cara, porque acho que foi a primeira vez, cara, que eu falei isso, e isso me pegou de uma forma muito diferente. É o meu povo, sou eu, sabe? E aí eu tenho certeza, pensa aí você, na sua família, física, de carne e osso. Se fosse um irmão seu que estivesse nesses lugares. O João, que vai ser uma das pessoas que vai orar aqui, ele até mandou uma mensagem para a Isa falando justamente sobre isso, que Deus estava falando isso no coração dele. E se fosse um irmão de sangue nosso? Calma, criança. E se fosse nosso pai, nossa mãe, que estivesse nesse contexto, qual seria o nosso nível de envolvimento? Como você se envolveria em oração e em clamor ao Senhor por essa pessoa que tem uma ligação de sangue com você? Não seria intenso, queridos? Você não manteria essa memória viva na sua mente? É isso que Jesus está nos chamando a fazer, porque eles são nossos irmãos de sangue. Um sangue que não é nosso, mas é o sangue que nos uniu. Eles são nossos irmãos de sangue, eles são o nosso povo, a nossa família. E nessa noite eu quero que quando a gente for orar, você ore com esse sentimento, de que você está orando pelo seu povo, você está orando pela sua família, e eu vou fazer a mesma coisa. Vamos dar uma olhada no vídeo? Você coloca aí para mim, por favor? Perder tudo que você se dedicou a construir por amor a Jesus? Segura aí o som. Não foi para a terra. Quando a gente testa, sempre dá certo, gente.
Se não rolar, não tem problema. Eu sigo com a apresentação e depois a gente vê se dá certo. Vai ou não vai? Já imaginou Som tem, perder tá faltando tudo só o que áudio. você se dedicou a construir? Negócio. Enquanto eles estão colocando lá, gente, vocês conseguem ir passando a apresentação enquanto estou falando? Tá. A última coisa antes da gente passar aí, eu estou sem passador, então eu vou falando, vocês passam aí, beleza? A última coisa que eu falei, que faltou eu falar, enquanto a gente vai vendo isso também, não se compare. Não se compare. Eles estão lá vivendo numa realidade onde eles foram plantados para viver. Você está vivendo a realidade que você foi plantado para viver e eu a mesma coisa. Então a gente não pode se comparar, porque senão a primeira coisa que o diabo vai fazer é culpar você e dizer que você é um crente muito meia boca. E que você não podia nem se dizer cristão porque você não está sofrendo por Jesus. Tá? Então não se compare. O Senhor nos plantou aqui para realizarmos uma obra nesse país, no contexto em que nós fomos inseridos. Para sofrer o que tivermos que sofrer, no contexto que nós fomos inseridos. E nós precisamos ser gratos a Deus e entender e aceitar aquilo que o Senhor confiou a nós. Sem comparação, em nome de Jesus, porque comparação como é que é? O jeito do diabo medir desempenho, não é isso? Que isso, arrasou. Então, vamos deixar isso para lá, beleza? Então, passa o primeiro slide aí para mim, por favor. Oi? Tá aqui. Gente, a gente vai ver então alguns dados aí. Fala aí da perseguição, né? Mais de 380 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por sua fé. Então, isso, obviamente, no mundo inteiro e não só nos países que a gente vai falar aqui hoje. Ali, esse número de 68 milhões e 300 mil pessoas são deslocadas no mundo em geral, refugiados em geral, por diversas circunstâncias, não apenas cristãos. Cristãos são esses 183.709 apenas nesse período, né? Entre 1º de outubro de 23 e 30 de setembro de 24. Então, basicamente, aí 12 meses, a gente teve esse grupo todo que foi né, teve que sair do lugar onde vive por conta de perseguição, tá? Esse número de 68 milhões, ele é um número da ONU, né, da agência da ONU para refugiados. Então, por isso que ele é um número mais geral. Esse número de 183, ele é da lista mundial de perseguição que o Portas Abertas atualiza anualmente. Passa o próximo slide, por favor. Pode passar para o próximo slide, depois a gente vê o vídeo. Senão, a gente se perde aqui. Levando você a uma vida cristã vitoriosa. É isso. Agora eu já não sei mais. Levando você a uma vida cristã vitoriosa. Esse azul com laranja é bonito, né, gente? Não, de verdade, eu gosto mesmo, de verdade. Eu acho lindo, de verdade. Tem até uma coisa quase 3D ali, eu gosto muito. É legal. Não, eu estou tranquilo. Se Jesus te... Como é que é? Eu falo sempre satisfaz, mas faz feliz, né? Tá, eu vou adiantar um pouquinho aqui então, porque senão vai rolar, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver o slide aí. Essa mesma pesquisa, né, da lista mundial de perseguição que o Portas Abertas lança todo ano, ela constatou esse número aí de 183.709 seguidores de Jesus que precisaram se mudar nesse período. Só que o curioso é que desse total, 92% estão apenas em 5 países. É isso aí. 92% apenas nesses 5 países. Não sei se está dando para ler, que está um pouquinho pequeno, né? Mas o primeiro é Nigéria, que concentra a maior parte, né? 100 mil pessoas. Depois é Myanmar, que eu não sei se é assim que fala, Myanmar, que era Birmânia também no passado, que é um país que fica ali na fronteira com a Tailândia. Vocês já devem, né? Quem lembra aí que a Alana já falou várias vezes sobre esse lugar. A zona de guerra que ela vai é justamente na fronteira entre esse país e a Tailândia. Depois Burkina Faso, República Democrática do Congo e Índia. Então, assim, são os 5 que mais concentram isso daí. Pode passar para o próximo, por favor? Então, a gente já está vendo aí, isso é um pouco do que eles vivem, né? São fotos de acampamentos de cristãos nesses países. Então, vivem em tendas improvisadas, sem comida, água, sem cuidados médicos. E aí o que me chamou a atenção é essa parte que fala que não tem trabalho, não tem escola, gente. Se não tem trabalho, não tem escola, as pessoas ficam à toa o dia inteiro, elas não têm atividade. Sabe quando você fica à toa no fim de semana porque você não tem programa e a Netflix não pegou porque caiu a internet? Você fala assim, meu Deus, como eu vou viver?
A lógica é mais ou menos essa. É esse tempo de ócio que é forçado e que não faz bem para a gente, né? E aí, eles não têm saneamento básico, vocês estão vendo ali como, mais ou menos qual é a estrutura, uma série de focos de doença, superlotação, porque, como é improvisado, eles não têm muito controle sobre quem chega, sobre o volume de pessoas. Eu dei uma lida em algumas histórias, tem gente que chega até um determinado lugar e está tão superlotado que não tem lugar para eles. Então, eles têm que caminhar mais tempo ainda para chegar num outro ambiente que tem espaço para eles. E uma das coisas também que me chamou a atenção é a questão do trauma que eles têm que enfrentar. Porque tudo que a gente for ver aqui, nessa coisa deles estarem se deslocando, pensem em famílias, em pessoas que tiveram que abandonar tudo. Colégio, trabalho, dinheiro, casa, amigos, família, tudo que essas pessoas conheciam, o que era para eles a realidade de viver, eles precisaram abandonar tudo e deixar isso para trás. Então, é uma situação muito desafiadora, né? Pode passar o próximo, por favor. Apenas em um ano, 100 mil cristãos foram obrigados a fugir de suas comunidades na Nigéria, né, que é o lugar que concentra o maior número de pessoas. Então, deixa eu ver aqui, porque eles compartilharam aqui uma série de informações bacanas. Bacanas, assim, no sentido da gente saber, né, gente? Obviamente, são informações tristes, mas são importantes a gente saber. Então, a Nigéria é o 7º país lá da lista de perseguição, dessa que o Portas Abertas faz, mas ele é o mais mortal da lista, né? Então, acontecem muitos ataques de grupos extremistas no país. E eles foram, nesse período, que foram quando essas 100 mil pessoas, mais ou menos, tiveram que fugir, esses grupos extremistas foram responsáveis pela morte de 3.100 seguidores de Jesus. Nesse mesmo contexto, pessoas que não conseguiram fugir. Então, esses assentamentos na Nigéria, as pessoas, como eu falei, não conseguem ter trabalho. E o pior é que eles, infelizmente, nos locais onde eles estão, eles continuam... nos acampamentos eles conseguem manter segurança, apesar da situação precária que eles vivem. Mas eles precisam sair do acampamento para tentar encontrar coisas para comer, para tentar encontrar algum trabalho para fazer. E no momentos em que eles saem desses acampamentos, eles às vezes são atacados também por grupos extremistas nessa região, porque, né, o entorno continua sendo muito perigoso. E em função da precariedade da situação toda, você tem um número de jovens, adolescentes que estão entrando para a criminalidade por causa disso. E tem um número de meninas, né, de gravidez ali na adolescência que está crescendo, porque eles não têm, né, um contexto ali que consiga proteger eles de nada. Então, a Nigéria é, de longe, o país mais crítico dentro do que a gente está falando aqui hoje. Pode passar para o próximo? Que é Myanmar, né? Myanmar, enfim, eu não vou conseguir falar isso certo até o fim da noite, gente, mas tudo bem. 40 mil cristãos fugiram de suas casas e comunidades apenas no último ano. E aí a diferença desse local é que eles estão se abrigando em cavernas, né? E florestas também por conta dos ataques. Então, eles ficam em lugares mais escondidos para poder fugir desses ataques. Está tendo guerra civil lá, né? Como a gente já ouviu um pouquinho da Lana explicando aqui. Então, eu não vou entrar tanto no detalhe. Essa guerra civil começou em 21. E de lá para cá, eles já estão contabilizando 2.800.000 refugiados em geral. E aí, desse grupo, 40 mil são cristãos. E aí você pode estar pensando assim, cara, mas tem 2 milhões, cristãos são só 40 mil. A diferença é que os 2 milhões e tal, eles estão saindo só por causa da guerra. Essas pessoas estão saindo porque elas estão sendo perseguidas pela fé que elas têm. Elas estão sofrendo ameaças de morte e perseguição apenas porque eles são cristãos. Porque o que aconteceu nesse país especificamente é que lá são extremistas budistas que aproveitaram a situação de guerra civil para começar a perseguir as pessoas. Então, eles aproveitaram o contexto da desordem para começar a perseguir cristãos pela sua fé. Então, eles destroem casa, destroem os negócios das pessoas, né? Infelizmente, também a alimentação não é suficiente. A gente daqui a pouco vai ver alguns testemunhos de algumas pessoas de lá, de uma pessoa dessa região, né? De cada país, na verdade. E a fome também é muito significativa nesse país. Pode passar para o próximo, que é a Burkina Faso, né? Mais uma vez, extremistas islâmicos ali que obrigaram 10 mil cristãos a se deslocar. Lá tem crise política, né? Uma instabilidade muito grande, como infelizmente é comum em alguns países da África. E mais uma vez, essa instabilidade política, então, abriu espaço para esses grupos. O que acontece é que a perseguição religiosa, nem sempre ela é a primeira coisa que está acontecendo naquele país. Às vezes você tem um contexto de guerra, de conflito, de instabilidade política, e esses grupos que até em algum momento normal da sociedade não se envolveriam, né, não seriam tão ativos, eles aproveitam essa estabilidade para perseguir os nossos irmãos, né? E o objetivo deles, naturalmente, é eliminar o cristianismo do país, porque eles acreditam que isso é um mal para eles lá. Então,
Pelo que foi contabilizado na lista desse ano do Portas Abertas, de 2025, foram esses 10 mil que fugiram e esses grupos foram responsáveis pela maior parte de 201 assassinatos a cristãos que aconteceram no país. E aí esse é um dos lugares que eu falei, que eles tentam encontrar alguns espaços para ficar, mas nem sempre eles conseguem, então eles precisam ficar caminhando dias e dias e dias e dias até encontrar um local que de fato seja seguro e que tenha espaço para eles montarem, né, essas tendas. Não sei se dá para ver no detalhe ali, mas aquilo ali é tudo lona, né? Tem até o símbolo da Unicef, é lona amarrada com alguma coisa no chão de barro, e é ali que eles estão vivendo, porque eles tiveram que abandonar as suas casas. Pode passar o próximo. Esse daí é na República Democrática do Congo, né, que são grupos armados que atacam os nossos irmãos lá. Já 10 mil pessoas também precisaram se deslocar. E no período da pesquisa que eles estavam levantando, né, os números para 2025, eles registraram, infelizmente, 355 pessoas que foram mortas porque professavam a fé em Jesus. Então, gente, é isso. A gente está vendo um monte de coisa aqui que é pesado, gente, é triste. Mas não é para te fazer chorar, sabe? Não é. Não é para você falar assim, caramba, poxa, eu estou aqui vivendo meu cristianismo. Não, não, não. É porque você pode se envolver em oração pelos nossos irmãos, e o Senhor é poderoso para dar livramento, gente. O Senhor é poderoso para mudar toda essa circunstância, porque para Ele pode tudo. Ah, por que Ele não mudou ainda? Porque Ele tem o tempo, o propósito e o projeto dele para cada nação, para cada povo, e Ele sabe o que está fazendo, e a gente precisa confiar nele, né? Mas a gente pode se envolver em oração. E o último país, pode passar aí, por favor, que é a Índia, que tem conflito lá, né? Mais de 70 mil famílias já se deslocaram internamente. O conflito tribal é muito comum em algumas áreas do interior da Índia, porque há uma diferença muito significativa de etnias ali. Então, essa região tem conflito entre duas etnias, que é Kuki e Meitei, não sei se é assim que fala exatamente. Mas, mais uma vez, eles se aproveitam do momento de instabilidade para perseguir cristãos. A Índia é o 11º país da lista em termos de perseguição, atualmente. E só no primeiro conflito que aconteceu, né, que foi a primeira guerra que teve entre essas etnias, 200 cristãos foram mortos nesse embate. Passa aí para frente, que a gente vai ver agora uns testemunhos. E aí eu não sei se você consegue ler, mas assim, os nomes das pessoas estão bem pequenininhos, talvez você nem consiga ler, mas são nomes fictícios, tá? Por uma questão de proteção. Então, eles colocaram como Abraham, que é da Nigéria. Ele fazia parte de uma comunidade cristã de agricultores. Eu estou lendo, gente, porque era muita informação para eu conseguir gravar, tá? Então, vai ouvindo aí. E todo mundo dessa comunidade precisou se deslocar, né? Então, ele fala um pouquinho disso aí, né? Encontrei minha esposa no chão porque ela estava com muita fome, ela até ficou doente, só começou a se sentar ontem, porque está faltando comida nesse nível, gente, as pessoas estão passando fome. E aí a esposa dele começou a ficar doente, não conseguia sequer ficar, né, sentada. Porque quando ele fala que ele encontrou ela no chão, ele tinha saído justamente para tentar encontrar comida, e ele retornou e encontrou ela assim, né, para tentar algum trabalho, alguma coisa assim. E aí eu separei aqui algumas falas, aqui tem mais falas do que tem aí, e ele diz assim: nossos sofrimentos aumentaram e a maioria das pessoas tem saído para buscar maneiras de se ajudar, apesar do perigo contínuo, para obter comida e dividir com o máximo de pessoas que puderem. Olha que interessante, para buscar comida e dividir essa comida com o máximo de pessoas possível para beneficiar os todos. E aí ele fala o seguinte: minha oração é que nada é difícil demais para Deus. É com isso que a gente tem que se engajar, gente. Ele fala aqui um testemunho sobre o que o Portas Abertas está fazendo, né? Os alimentos que receberam, porque eles receberam alimentos, né? Uma série de ajudas lá. Os alimentos que recebemos nos mostram que os cristãos em todo o mundo se importam conosco e se lembram de nós. Isso nos deixa muito felizes. Nós aqui apoiamos tantos trabalhos missionários, gente, tanta coisa que Deus está fazendo no mundo. Isso faz diferença na vida de alguém, de uma pessoa, sabe? O que a gente está fazendo aqui faz diferença na vida das pessoas. A sua oração em casa, por esses lugares, por essas pessoas, faz a diferença na vida de alguém. A gente tem que crer nisso. Passa próximo, por favor. E aí, esse aí é de Myanmar, né? Esse não sei falar. Por causa das suas orações, continuamos vivos.
E aí ele dá aqui um pouquinho do testemunho dele também, né? Quando anoitece, chamamos todos para dentro de casa, né? Dentro do assentamento que eles estão. Trancamos as portas e janelas, acendemos as lâmpadas e as velas e ficamos em silêncio, por conta dos grupos que tentam fazer alguma coisa à noite. Às vezes as crianças são barulhentas e tenho que lembrá-las de ficarem quietas. Como pai me sinto mal, porque sua infância é escondida e vivem com medo. E aí o interessante é que o Portas Abertas foi nessa região, alcançou essa pessoa e deu um treinamento de como resistir à perseguição. E hoje essa pessoa está treinando outros cristãos naquele lugar sobre como resistir à perseguição. Então, assim, ele não quis sair, ele quer treinar os outros para resistir por amor a Jesus. Isso precisa inspirar a gente, né, gente? E aí ele fala que por um momento alguns cristãos não quiseram isso, mas hoje esses cristãos estão sendo bem receptivos por conta de tudo que está acontecendo. E aí ele fala: muito obrigado pelo seu apoio financeiro e oração, que Deus os abençoe 100 vezes mais, que o Senhor os recompense ricamente, por causa das suas orações nós continuamos vivos, querido. Você lembra quando Pedro foi preso? Pedro foi preso, a igreja orou e a cadeia quebrou e ele saiu, gente. Esse é o nosso Deus. Passa o próximo, por favor. Esse testemunho de Burkina Faso, pastor Soré, né? Ele é um pastor lá nesse país. Estamos deslocados, mas Jesus não está e nunca estará deslocado de nossas vidas, né? Eles foram uma família que precisou andar 4 dias para chegar num lugar onde eles pudessem se abrigar, né? Eles estão ficando isolados lá, né? Mas aí o texto aqui do Portas Abertas diz isso: no entanto, o pastor Soré e a sua grande família porque ele recebeu, antes de eu terminar de ler, mais 15, ele chegou com a família dele nesse lugar, né, que ele andou 4 dias, e aí mais 15 cristãos, na maioria crianças e adolescentes, chegaram órfãos, e ele assimilou essa galera, ele puxou essa galera para viver com ele. Gente, numa situação de abandono total, de não ter nada, ele adotou 15 pessoas. Olha que loucura, gente. E aí ele fala, né, que por isso que é a sua grande família, né? No entanto, o pastor Soré e sua grande família não reclamam e encontram motivos para agradecer a Deus. Eu acredito que estamos deslocados, mas Jesus não está e nunca estará deslocado de nossas vidas. Ele está sempre conosco. Essa verdade fortalece a minha fé e me ajuda neste momento difícil. Estou feliz com Deus. Pode passar o próximo. Essa mulher era da República do Congo, né, Democrática do Congo, e ela falando que vive pela graça. Ela diz no testemunho dela que ela não consegue ir buscar comida, mas um dia alguém dá um pouco de comida, no outro dia alguém dá outra coisa, e o Senhor tem trazido provisão para ela e para a família, e ela está conseguindo se alimentar. O marido dela foi atacado por extremistas islâmicas e bateram nele com martelo e mataram ele dessa forma, infelizmente. Então, ela fala que tem uma luta diária por comida ali, mas ela crê que ela está vivendo pela graça, queridos, em tudo isso. Passa o próximo, por favor. Essa pessoa da Índia, Roino, enfim, não sei se é assim. Confio em Deus e minha esperança é que Ele nos ajude e nos guie, então lembre-se de nós em suas orações. Eles falam que eles vivem em tendas improvisadas nessa região, em acampamentos ali descolocados, como a gente falou. E aí o que me chamou a atenção da história dessa pessoa específica é que ela diz que os agressores foram os vizinhos dela. E olha que curioso. Para você ver, gente, como é que o Senhor guarda a vida das pessoas, mas da mesma forma o diabo está tentando levantar a gente para roubar a nossa fé. Ela diz assim: nos últimos 15, 25 anos ficamos juntos, ela e essas pessoas que perseguiram ela. Compartilhamos festivais, né, das 2 etnias, nossos produtos, nossas comidas. Então nos conhecemos. Quando os observo, reconheço quem é esse ou aquele. Ela olha para as pessoas que estão perseguindo ela, a família dela e os cristãos que ela conhece, e eram as pessoas que participavam das refeições com ela. Olha que loucura. E aí ela diz aqui, né, agora estamos totalmente separados, não podíamos ir para uma região para encontrar trabalho e tal, na cidade grande que ela morava, e que os filhos perguntam, né, quando é que vão voltar para a escola, etc. Mas aí ela diz o seguinte: sempre que leio a Bíblia, tenho a certeza de que o Senhor está planejando algo bom para nós. Confio em Deus, e minha esperança é que Ele nos ajude e nos guie. Então lembre-se de nós em suas orações, queridos. Pode passar para frente aí. Próximo slide. Já está aí, já, né? Então, é um convite para a gente orar pelos nossos irmãos. Pode passar direto.
Fala aí também, né, da gente participar com ofertas, né, em função de necessidade básica que eles têm. Eles têm esse apoio também psicológico em alguns desses países. Não só, e a gente está falando aqui do Portas Abertas, gente, porque hoje é o dia da igreja perseguida, mas naturalmente tem tantos ministérios, né, corretos, de homens e mulheres de Deus que estão apoiando em uma série de lugares. Pode passar para frente, por favor. Aí tem a revistinha lá, se você quiser receber mais informações, é gratuito, você recebe na sua casa, você pode ter acesso ao site também, pode passar. E aí são, né, as informações de contato deles, se você por acaso não conhecia, né, tira foto, aí depois você dá uma entrada lá. É um trabalho muito bacana. Eu conheço o Portas Abertas lá desde que eu me converti, quando eu tinha 15 anos, gente. E eles fazem um trabalho que é uma bênção e nos ajudam a ter acesso a essas informações. É um trabalho muito valioso levantar informação, porque a gente precisa saber o que está acontecendo para saber como a gente ajuda, e é isso que eles fazem. Eles levantam informações, entendem o que está acontecendo e vão para lá e fazem aquilo que o Senhor coloca no coração deles. Queridos, então essa é a realidade desses nossos irmãos nesses países. Mais uma vez, não é para você ficar triste, não é para você ficar, né, choroso no sentido de tristeza, no sentido de se cobrar ou de olhar para você e se comparar. Não, não é isso. O Senhor quer que nós tenhamos consciência, querido, que a gente saia daqui sabendo que nós podemos nos envolver hoje, eu e você podemos nos envolver hoje com tudo isso que está acontecendo. Versículo que a gente leu aí, né? Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Quero que o pessoal que vai orar já venha aqui para frente, já fica aí comigo, a galera do louvor pode subir também. Nós vamos orar, querido, nós vamos orar por cada país. A gente chamou alguns jovens que vão estar aqui com a gente, e eles vão interceder por esses países. E conforme eles forem orando, eu quero que você se envolva nisso, eu quero que você ore junto, não apenas ouça, obviamente concorde com a oração, né? Porque aquilo que a gente concorda, né, a gente liga aqui na terra, é ligado no céu. Então, precisamos ter uma oração de concordância. Mas eu quero que você se envolva também com a sua oração pessoal, né? Como eu falei, eu e você precisamos comprar esse barulho individualmente e também como igreja. É o nosso povo, é a nossa nação, é a minha nação, é o meu povo, é a minha família. E eu preciso me envolver com isso. Eu preciso entender e eu quero que você entenda também que a nossa oração faz diferença. O Senhor está ouvindo as nossas orações e Ele conta conosco para orar. Você entende que Ele nos chamou para orar porque a oração quem faz somos nós? Não são os anjos que estão orando. Os anjos estão nos servindo. Os anjos estão operando de acordo com aquilo que o Senhor manda que eles façam. Mas quem ora é o povo. Quem ora sou eu e você. Então é isso, gente. Coração disponível para o Senhor. Você pode ficar de pé, querido? Nós vamos primeiro orar por cada um dos países. E aí depois a gente vai orar em geral por todos aqueles que são perseguidos no mundo. É isso, feche seus olhos aí, comece a orar, comece a falar com o Senhor, comece a colocar o seu coração diante dele sobre um pouquinho disso que você ouviu aqui, disso que o Senhor nos confrontou nessa noite. O Senhor está nos convidando para nos envolver, querido. Não é para se sentir culpado, não é para se sentir menor, não é para se comparar, mas é para abrir para o nosso coração e falar: Senhor, eis-nos aqui para orar, eis-nos aqui para dobrar os nossos joelhos, conta conosco. Nós somos a Tua igreja, Pai, nós somos o Teu corpo, todos nós somos um único corpo, e como um único corpo, Senhor, nós queremos orar, nós queremos, ó Deus, clamar a Ti, Senhor, como uma única igreja, Deus, que tem uma única cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, Deus. Nós queremos nos unir, Senhor, e clamar a Ti, Senhor. Porque o Senhor ouve o clamor do Teu povo, o Senhor ouve as orações do Teu povo, Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. No seu tempo Ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Na aflição dos nossos irmãos, nós clamamos ao Senhor, nós gritamos por socorro ao nosso Deus. Do seu templo Ele ouviu a nossa voz. O nosso grito como igreja, por amor aos nossos irmãos, por amor ao corpo de Cristo, por amor à nação santa que o Senhor Jesus estabeleceu, chegou à sua presença e aos seus ouvidos.
Senhor, nessa noite nós olhamos para o monte, de onde virá o socorro dos nossos irmãos. O nosso socorro, o socorro dos nossos irmãos vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, Jesus. O socorro dos nossos irmãos vem do Senhor. Senhor, nós queremos declarar, Pai, que o Senhor é o Senhor das nações, Jesus. O Senhor diz na sua palavra que onde 2 ou mais estão, ali o Senhor está. E nós queremos declarar o teu nome, Pai, para que as pessoas que estão sendo perseguidas por amor ao seu nome sejam revigoradas no espírito, Pai, não somente de maneira física, mas que eles possam, Pai, cada vez mais ser cheios do seu espírito, como diz na sua palavra, Pai. Eu declaro, Pai, o Senhor encontrando os perseguidores daqueles que perseguem os nossos irmãos, Jesus. Porque assim como o Senhor nos encontrou, nós éramos inimigos da sua cruz, nós também queremos orar por aqueles que nos perseguem. Nós queremos orar, Pai, porque assim como Estevão morreu por amor a Ti, ele vislumbrou a glória daquele que ele se encontraria, o Senhor também há de encontrar aqueles que estão perseguindo os nossos irmãos, e aqueles que são perseguidos por amor ao seu nome, Pai, também encontrarão um vislumbre da sua glória, Pai. Nós queremos, Pai, declarar que o Senhor é esse que levanta os nossos corações, que nos perturba na madrugada, para que a gente possa orar por aqueles que nos perseguem, Jesus. O Senhor, quando encontrou Saulo, o Senhor disse a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O Senhor tem chamado na igreja, Pai, para que a gente possa orar por os nossos perseguidores, Jesus. Então declaro, Pai, que assim como Saulo encontrou o seu nome, aqueles que viram Estevão morrendo, aqueles que viram os nossos irmãos morrendo, possam encontrar esse homem, Jesus, que Saulo encontrou no caminho de Damasco, que ele possa, Pai, que esses perseguidores, Jesus, possam ser encontrados pelo seu amor, e que as escamas caiam ao chão, e que eles possam proclamar o seu nome, assim como os nossos irmãos têm morrido pelo seu nome, Jesus. Então eu declaro, Pai, o Congo sendo essa nação que confunde aqueles que se acham sábios, e o que os loucos se levantem em nome do Senhor, porque o Senhor nos faz mais do que vencedores em Ti, o Senhor nos faz mais do que vencedores em Ti, e essa é uma realidade que eles têm vivido. Então, Senhor, ative em nós a consciência de que os dados que a gente recebeu aqui nessa noite não são somente números, Pai, são pessoas assim como nós somos pessoas, Jesus. Então eu declaro que cada um de nós aqui não sairá daqui dessa noite com um senso de que é somente informação, são pessoas como nós, o Senhor deu a vida por pessoas. Então eu declaro, Pai, que a gente sairá daqui inconformado no melhor dos sentidos, para que a gente possa, Pai, ser essa igreja unida, uma igreja que realmente abraça as nossas dores, que abraça as dores de Cristo como se fossem as nossas, porque são. A palavra declara que Cristo vive em mim, e isso é uma realidade. Então que Cristo possa ser exalado nas nossas orações, que a gente possa responder ao seu chamado, Jesus, porque o Senhor conta com a gente, assim como o Rafa falou, o Senhor não usa os anjos, o Senhor usa pessoas. Então que o Senhor encontre o nosso coração disponível para que a gente possa cumprir o teu ID, para que a gente possa responder a sua voz, Pai, no nome de Jesus, amém. Senhor, nós oramos agora, Pai, pelos nossos irmãos no Mianmar, Pai. Nós cremos, meu Deus, porque a Tua palavra nos diz essa verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós oramos, meu Deus, por esse escape, como a gente declarou aqui essa noite. Nós oramos, meu Deus, por esse refúgio, porque nós cremos que o Senhor é esse que abre o mar, o Senhor é esse que mostra o caminho, o Senhor é esse que direciona, meu Deus. Nós cremos que o nosso Deus ainda faz milagres, isso não ficou no passado, não se prende às histórias que a gente lê na Bíblia, é real, o nosso Deus opera milagres, e nós clamamos, Senhor, para que o Senhor opere milagres na vida desse povo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, pela Tua manifestação, pelo Teu agir sobrenatural na vida deles, Pai. Nós oramos para que o Senhor mostre o caminho, Senhor, para que o Senhor enche o coração deles de confiança, de coragem, Pai, para que eles possam permanecer, Senhor, nessa posição de resistência, que eles possam permanecer confiando em Ti, Te amando e Te buscando, Senhor, e que nós, Pai, possamos nos colocar nessa brecha, meu Deus, de intercessão, Pai. Fere o nosso coração essa noite nesse sentido de nos despertar, Pai, para orarmos e para enxergar, para
realmente dar atenção e colocar o nosso foco na urgência que o Senhor tem em lidar com essas pessoas, na urgência que o Senhor tem em livrá-los, Pai, em providenciar a provisão para eles, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e nós declaramos bênçãos e o teu agir sobre essa nação. Em nome de Jesus, amém. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu estás aqui. Pai, acreditamos que o Senhor também está lá em Burkina Faso, Senhor. Pai, como foi em Atos 2, Senhor Jesus, aquela multidão que foi perseguida, estava lá reunida. Pai, declaramos que não será um tempo de ócio, será um tempo do derramamento do Teu Espírito Santo em cada um desses acampamentos. Pai, aonde o Senhor está, ali há transformação, ali a miséria não encontra lugar, ali a morte, a pobreza não encontra lugar. Declaramos, Senhor Jesus, a manifestação do Seu poder na vida de cada um deles, que eles saibam, Senhor Jesus, que eles não perderam nada, eles encontraram a vida é o Senhor. O Teu nome, Senhor Jesus, está sendo propagado, o Seu nome, Senhor Jesus, está sendo cada vez mais evidenciado. Pai, que eles saibam, Pai, que isso fique tão firme no coração deles, Senhor Jesus, que é justo, Senhor Jesus, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor está com eles, o Senhor não o desamparou. Pai, poderia ter sido o Carlinhos, poderia ser o Rafa, é o Soré, meu Pai. Declaramos que esse homem, Senhor Jesus, com essas 15 crianças, vem impactar aquele lugar, Senhor Jesus, e por muitos outros que virão. Declaramos no nome de Jesus a manifestação do Seu poder, e aquele lugar, Senhor Jesus, que há tanto tempo conheceu o ódio, conheceu, meu Pai, a violência, venha conhecer o amor extravagante, extraordinário que vem do nome de Jesus. Declaramos, Senhor Jesus, o Senhor trazendo cativo o cativeiro, o Senhor trazendo vida, Senhor Jesus, onde era morte. Declaramos a Tua felicidade, a Tua gratidão, aonde não existia, porque Tu és bom. Nada, Senhor Jesus, do que vivemos aqui, Senhor Jesus, se compara com aquilo que teremos de Ti. Pai, mesmo, Senhor, sendo Jesus, o Senhor de toda a terra, o Senhor não tinha onde repousar a cabeça, o Senhor se importa. Está escrito, Senhor Jesus, está escrito que o Senhor está perto do coração quebrantado e salvo de espírito oprimido. Salve, Senhor Jesus, somos um, nos salve naquele lugar. Que venhamos ser, meu Pai, mente e coração juntos contigo naquele lugar. Declaramos a Tua manifestação, não só, meu Pai, em Burkina Faso, mas aonde o Teu nome está sendo pregado. Estamos com eles, estamos aqui com eles. Declaramos o Teu amor no nome de Jesus, amém. Declare com fé, querido. Declare o nome de Jesus sobre esses lugares, em nome de Jesus. Pai, nesse mesmo espírito, Senhor, nós queremos Te pedir pela Índia, Senhor,
que os teus anjos, Senhor, os anjos, Senhor, que guerreiam, Senhor, por nós, estejam naquele lugar, Pai, tocando aquele povo, Senhor, livrando os teus filhos de todo mal, Pai. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito, Senhor, de terrorismo, Senhor, todo ataque, toda tortura nas mentes, Senhor, nós repreendemos, Senhor, todo mal, Senhor, que o Senhor seja aniquilado, Senhor, seja aniquilado esse mal no nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos todo dardo inflamado do maligno, Senhor, e eu declaro, Senhor, toda a arma do Espírito, Senhor, que os seus filhos sejam forjados, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que eles estejam ali com um capacete, Senhor, com a espada, com o escudo da fé, Pai, com os calçados do Evangelho da paz, Pai, que eles sejam forjados, Senhor, com toda a tua armadura, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, que os perseguidores, Senhor, sejam, Senhor, resgatados, Senhor, sejam alcançados pelo teu amor, Pai, e que os teus filhos, Senhor, estejam, mesmo, Senhor, que por situações, Senhor, desafiadoras, Senhor, que eles estejam, Senhor, propagando o teu amor, propagando o teu evangelho, Senhor, e que essa alegria, Senhor, que nós ouvimos, Senhor, que venha resplandecer, Senhor, e nós declaramos, Senhor, barreiras, Senhor, sendo quebradas, Senhor, sobre a Índia, Senhor, e o teu mananciais, Senhor, de águas vivas, Senhor, correndo naquele lugar, Pai, limpando toda a sujeira, limpando toda a imundícia que o inimigo tenta colocar, Pai, que mesmo deslocados, Senhor, eles possam perceber o teu amor, perceber, Senhor, que em ti, Senhor, a cura, que em ti a restauração, que em ti a libertação, que em ti a transformação, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós declaramos o teu nome sobre aquele país, Senhor, o teu nome, Senhor, sobre as ruas daquela cidade, o teu nome, Senhor, sobre aquele povo, Senhor, livra, Senhor, os teus filhos, Senhor, que eles sejam, Senhor, revestidos, Senhor, de coragem, de ousadia, Senhor, com a força, Senhor, que somente há em ti, Pai, que eles venham descansar, Pai, no teu amor, Pai, mas também estarem preparados, Senhor, porque é o Senhor que vai à frente de todas as guerras, Senhor, é o Senhor que vai adiante do teu povo, e nós, como seus filhos, Senhor, como os irmãos na fé, Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando a ti, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o único poderoso que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Pai, e assim como o Senhor se manifestou no deserto, Senhor, com o teu povo, Senhor, que aonde não tem água, Senhor, o Senhor venha prover a água, Senhor, da vida, porque tu és essa água da vida, Pai, que onde não tem alimento, Pai, o Senhor possa prover o maná de cada dia, Pai, e que o seu povo, Senhor, não mantenha, Senhor, um coração aflito, não, Senhor, mas que eles venham descansar, Senhor, porque só o Senhor tem a paz que excede todo entendimento, Pai, e nós continuaremos a clamar, Pai, até que o Senhor volte, Pai, porque esse é o nosso lugar de filhos que clamam, de filhos que adoram, de filhos, Senhor, que se rende a Ti, de filhos que entregam tudo a Ti, Pai, porque de Ti depende toda a nossa vida, Senhor, da Tua palavra, Senhor, nós dependemos da Tua palavra completamente, Pai. Então, Senhor, que esse povo da Índia, Senhor, que nós, Senhor, e que todo o mundo, Senhor, perceba, Senhor, que só a libertação, Senhor, só poder há no Teu nome, Pai, que o Senhor é o Rei sobre todas as coisas, o Senhor é Rei sobre todas as situações, Pai. Então nós Te entregamos, Senhor, nós consagramos, Senhor, cada país, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, porque o Senhor é o Rei de toda a terra, Pai, e nós declaramos que Jesus é o Rei de toda a terra, e não há outro além de Ti, não há outro maior do que Ti, Pai, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, pelos séculos dos séculos, e nós clamaremos, Pai, ao nosso Pai, ao nosso Criador e ao nosso Redentor, Pai, porque sem Ti, Pai, nós não somos nada, Senhor, seja com Teu povo, Senhor, seja com a nação, Pai, porque é a nação desse mundo, Senhor, essa nação, a Índia, todos os outros países, Senhor, pertencem ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Redentor, Pai, no nome de Jesus, amém. Novamente.
Espírito de Deus, nós unimos, Senhor, o nosso coração com os irmãos da Nigéria, Pai. Sim, Jesus, nós levantaremos o Teu poderoso nome, nós nos exaltaremos o Teu nome, Jesus, porque Tu és suficiente para nós, ó Pai. Mesmo diante das dificuldades, Senhor, mesmo diante das lutas, Pai, perseguição, Pai, mas o que se compara ao Teu amor, ó Deus? O Teu amor é melhor do que a vida, Jesus. O Teu amor é melhor do que tudo. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, pelos irmãos que estão fraquejando, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor fortaleça eles, ó Deus, com o poderoso amor do Senhor, ó Pai, que está em Cristo. Fortaleça, Pai, sustenta eles com o Teu amor, ó Pai, pois o Teu amor é suficiente para nós, Senhor. Suficiente, Cristo, Tu és suficiente, Pai, e nós nos alegramos, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, porque temos consciência, Pai, que o Senhor nos deu o privilégio não somente de crer no Senhor, mas de padecer pelo Senhor, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez? Como está escrito, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus, Teu amor é suficiente. Preencha, Senhor, o coração dos nossos irmãos com Teu amor, Pai, porque Tu és suficiente para nós. Ah, amado Jesus, Tu és suficiente, Jesus. Oh, exaltado seja o Teu nome, Jesus. Nós oramos, Senhor, e nós Te agradecemos, Pai, porque cremos que o Teu amor está preenchendo, ó Deus, os corações que estão vazios, Pai. E nós Te agradecemos no Teu poderoso nome, Jesus. Amém, amém, amém.
te engrandecemos, Senhor Jesus. Nós queremos, ó Deus, orar por cada um dos países que não foi mencionado aqui hoje, Deus. Intercedemos, Senhor, por aqueles que foram deslocados, ó Deus. Mas queremos orar também por aqueles que estão nos lugares onde estão e que não precisaram se deslocar, ó Deus, mas que também têm sido perseguidos, ó Pai. Fortalece os nossos irmãos, Senhor. Fortalece o coração, fortalece a mente. Que eles encontrem na Tua palavra o renovo necessário para manter-se de pé. Tu és aquele que dá força ao cansado e renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Nós cremos nisso, Deus, e é isso que nós te pedimos sobre nossos irmãos, Senhor. Nós oramos, Deus, pela Coreia do Norte, pela Somália, pelo Iêmen, pela Líbia. Nós oramos pelo Sudão, pela Eritreia, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia. Nós oramos pela Arábia Saudita, pelo Mali, pela China, pelas Maldivas, pelo Iraque, pela Síria. Senhor, alcança a Argélia, em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós oramos pelo Marrocos, pelo Laos, pela Mauritânia, por Bangladesh, por Uzbequistão, por Cuba, pela República Centro-Africana, por Níger, pelo Turcomenistão, pela Nicarágua, pelo México, por Omã, pela Etiópia, pela Tunísia, pelo Butão, por Moçambique, Cazaquistão, Tajiquistão, Egito, pelo Catar, Comores, Camarões, Vietnã, Turquia, Colômbia, Quirguistão, Brunei, Chade e pela Jordânia. Senhor, nós levantamos um clamor pelos nossos irmãos em cada um desses países, Deus. Nós cremos, ó Deus, que Tu és, como nós oramos aqui, o Deus que faz milagres ainda hoje. Senhor, traz renovo de força, Deus. Nós repreendemos todo medo, Pai, todo espírito de medo, todo pensamento de desistência, todo pensamento de abandonar o Teu nome. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Fortalece os joelhos vacilantes, fortalece os corações, fortalece a fé, Deus, em o nome de Jesus. Traga a memória dos nossos irmãos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez em toda a Tua palavra. Traga a memória dos nossos irmãos, ó Deus, que eles estão vivos hoje, porque a Tua proteção está sobre eles. Traz, Senhor, em nome de Jesus, a memória dos nossos irmãos, que a Tua igreja está clamando por eles, ó Deus. Senhor, nós declaramos salvação sobre todos esses países. Nós declaramos, ó Deus, um tempo de colheita abundante, ó Deus. Que os perseguidores se transformarão em pregadores, ó Deus. Deus, que o medo se transformará em alegria, Pai. Senhor, em nome de Jesus, os grupos extremistas serão para um outro extremo, serão para um extremo de amor ao Senhor, pelo extremo de paixão pela Tua palavra. Senhor, nós ordenamos agora na autoridade do nome de Jesus, os deuses dessa nação se dobrando diante do Teu nome. Nós declaramos as cadeias quebrando, ó Deus, os muros caindo. Senhor, as legislações sendo mudadas. Levanta, ó Deus, pessoas, ó Deus, traz inspiração, muda as leis, ó Deus, muda a cultura, muda o que for necessário para que o Teu Evangelho cresça, se expanda, ó Deus, e alcance o coração daqueles que precisam do Senhor. Nós declaramos um tempo de liberdade sobre esses países, ó Deus. Nós declaramos que esses países sairão dessa lista de perseguição, ó Deus, e entrarão numa lista, ó Deus, onde o Evangelho mais se espalha, onde mais pessoas se entregam ao Senhor. Um tempo de salvação, ó Deus, de cura, de libertação e de transformação nesses países, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que é poder, ó Deus, cooperar com o que o Senhor está fazendo no nosso tempo. Nós não estamos aonde os nossos irmãos estão, Senhor, mas eles são parte de nós e nós somos parte deles. E como uma única igreja, Deus, nós queremos Te pedir, gera em nós essa consciência de que somos igreja, de que somos um povo, de que somos uma família, de que somos uma só nação. E se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E se uma parte do corpo se alegra, todo o corpo se alegra. Gera em nós, Senhor, essa consciência. Gera em nós, ó Deus, a certeza de que as nossas orações valem, de que o Teu nome tem poder, de que as cadeias se quebram ainda hoje,
Que os demônios saem ainda hoje, que os governos caem ainda hoje, que as autoridades não têm poder para parar o teu evangelho. A perseguição não parou o evangelho, e a perseguição de hoje não parará o evangelho. Nós cremos nesse nome, nós cremos nesse nome que quebra cadeias. Declare mais uma vez, querido, que há poder no nome dele. Esse poder age na vida dos nossos irmãos, e esse poder age na nossa vida hoje. Nós cremos no teu poder, Jesus. Nós cremos no teu poder. Aleluia, queridos. Graças a Deus. Que privilégio, não é? Eu sei que na sua cabeça talvez possa estar passando um pensamento de que o que a gente está fazendo aqui não vale de nada, de que é simples demais diante da necessidade do sofrimento. Mas é pela fé, queridos. Você não empenhou fé um dia quando você entregou a sua vida para Jesus? Empenhe fé hoje, sabendo que Ele ouve as suas orações e que as orações da igreja valem muito e tem efeito real. Talvez a gente não ouça os testemunhos. Eu espero que a gente ouça, mas talvez não. Mas nós cremos naquilo que nós não vemos. Nós cremos naquilo que nós estamos esperando e que ainda não chegou. Mas nós sabemos que Ele está agindo. Portanto, gere essa consciência no seu coração, querido. Se envolva com o que o Senhor está fazendo. Permita-se ser perturbado pela realidade da nossa família, por todo mundo, porque é nosso, somos nós, é a nossa família, é o nosso povo, é a nossa nação. Que você possa voltar para casa crendo que o Senhor é bom e que Ele conta com você para essa responsabilidade, que é um prazer, é uma alegria e é um privilégio clamar pelos nossos irmãos, amém?